Então, abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 3. Glória a Deus. Essa é uma carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3, no versículo 12. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz assim. Eu estou na nova versão transformadora porque ela vai... NVT, tá, Celso? Porque ela vai trazendo uma explicação assim, mais clara e uma nova versão. É sempre bom você ler várias versões da Bíblia. É muito bom. Então diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores, aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. E vangloriam-se das coisas vergonhosas e pensam somente na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Você pode dar um glória por essa palavra? Glória a Deus. A carta de Paulo para a igreja em Filipe, ele escreveu mais ou menos em 63 e 68 depois de Cristo. Ele estava preso já por Nero. Ele já estava a ponto de ser entregue para glorificar a Deus com a sua morte. E as situações de cadeias na nossa vida não nos impedem de pregar o Evangelho. As nossas dificuldades, as nossas pelejas, as nossas lutas não nos impedem de levar a palavra de Deus para quem precisa. E cada capítulo dessa carta tem uma temática, e especialmente esse capítulo é a biografia do apóstolo Paulo. Ele aqui conta a vida dele, a história dele. E ele começa do passado, o presente e o futuro. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, ele fala do seu passado. Do 12 para frente, ele fala do presente e do futuro. Amém? E ele vem nos ensinar muito nessa carta, porque Paulo, no passado, quando ele fala do passado dele, ele começa dizendo que ele, no versículo 4, que ele tinha motivo sim para se gloriar nos seus próprios esforços, na própria carne. Porque aqui Paulo está combatendo agora uma corrente na igreja que vem ensinar a glória humana. No versículo 3, ele fala que nós temos que adorar por meio do Espírito e não por meio da carne. E ele começa a falar que
A igreja, aquela igreja, e nós como igreja, deveríamos ter cuidado com os ensinos, com os cães. Ele fala isso no versículo 2. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal e que exigem a circuncisão. Pessoas que estavam pregando um evangelho judaizante. Falando que as pessoas seriam salvas pelas suas próprias obras, por obedecer à lei. Mas ele fala que nós não. Que se alguém tivesse motivo para gloriar em si mesmo, ele seria essa pessoa. Porque aí ele começa a falar do seu passado. O apóstolo Paulo, ele começa a dizer, olha, eu fui zeloso, eu fui circuncidado, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, um fariseu, extremamente obediente à lei. Eu persegui a igreja, eu fiz a minha própria justiça, eu matei cristão. E eu era tão zeloso, tinha valores que eu aprendi desde criança. Mas no versículo 7, ele fala assim, eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora são insignificantes por causa de Cristo. Meu Deus, quantas vezes nós já perdemos, porque aqui ele vai falar assim, que você se comporte naquilo que você já alcançou do caráter de Cristo. Quantas coisas você considerava valiosa e que você já deixou para trás por causa do conhecimento de Cristo. Quantos valores tínhamos que achávamos tão importante, mas que hoje para nós não vale nada. Então aqui ele conta do passado dele, ele fala, olha, eu enterrei. Tudo virou para mim insignificância. Os meus valores, esses valores, quando eu conheci a Cristo, eu recebi uma novidade de vida. Eu conheci a verdade que me libertou, que está me libertando. E ele fala no versículo 8, parte B, por causa dele eu deixei de lado todas essas coisas que considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Aleluia. Renúncias que começamos pelas renúncias ilícitas, né? A renúncia de um vício, a renúncia de uma mania, a renúncia de um pecado, mas depois nós vamos renunciando coisas que para a sociedade e para o mundo é aplauso. E você começa a renunciar também valores que você achava coisas muito importantes, mas que Cristo vai te ensinando uma nova maneira de viver. Ele fala, é preciso morrer para nascer de novo. Porque nós queremos, quando Ele voltar, ser achados nele. Ser achados nele. Então ele fala, eu não conto mais com a minha justiça própria, isso acabou. Esse é o meu passado, acabou. A justiça própria, agora eu conto com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Então é assim, você sofreu uma perseguição, você não vai lá revidar, você não vai lá brigar, fazer a sua justiça, se justificar, não. Você tem fé que Deus se justifica. Você ora a Deus, você apresenta a Deus a sua causa espiritual, você apresenta, porque Cristo é que nos justificou. Obra nenhuma nos justifica, ser bom não basta. Quem nos justifica é Cristo. Nós somos salvos pela justificação de Cristo Jesus na cruz. Então ele começa a mostrar esse passado e falar, olha, o meu passado não me atormenta mais. O que eu vivi. O que passou, passou. Agora eu tenho o novo de Deus, eu tenho Cristo em mim, a esperança da glória. Agora eu sou um pequeno cristão. Eu tenho uma nova identidade, eu sou filho de Deus.
Eu não sou mais o bandido, eu não sou mais a prostituta, eu não sou mais o enrolador, eu não sou mais o matador, eu não sou mais o traficante, eu não sou mais a pessoa soberba, eu não sou mais Enfim. Agora eu sou filho de Deus. Eu conheci uma verdade que me libertou. E a minha mente agora está sendo renovada todos os dias. Então ele fala desse passado. Mas agora no versículo 10, ele fala do momento presente, do desejo dele. Que não deixou, mesmo o apóstolo Paulo ser um grande líder, um grande comunicador do evangelho, um apóstolo escolhido por Deus, não deixou ele ensoberbecer, um sentimento de humildade, de saber que ele também era mais um cristão que precisava correr para o prêmio, que precisava completar a carreira dele. Porque começar bem, muitas pessoas começam, mas não terminam bem. E para Deus o final é melhor que o começo. Importa que você guarde a sua fé. A Bíblia fala, se tiver que guardar, guarde o seu coração. Porque é um tempo em que nós estamos sendo muito atacados pelo mundo, inclusive pelo sistema religioso, pelos cães, como ele fala aqui, pelos falsos ensinos do evangelho. Então, se nós tivermos que guardar, guarde o seu coração, guarde a sua fé, para que no grande dia você receba o seu galardão, para que no grande dia você seja achado em Cristo Jesus, seja achado nele. Não, esse aqui guardou a fé, esse aqui vem bendito do Senhor, entra para o gozo do seu Senhor, aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Então no versículo 10 ele fala assim, eu quero conhecer a Cristo. Então ele fala, olha, eu ainda não cheguei à varonilidade perfeita de Cristo. Quem sou eu? Não que eu diga que eu alcancei essa perfeição, aleluia. A sede e a fome do apóstolo Paulo, já era o ano 68, praticamente depois de Cristo. Ele ainda tinha desejo de Deus. Porque tem lugares em Cristo tão profundos, que nós, com o nosso desejo, com a nossa fome, nós vamos vivendo sempre novidade em Cristo. Nós vamos descobrindo coisas novas. Nós vamos mergulhando no mar do infinito que é Cristo Jesus, do conhecimento da sua glória. Nós não podemos estar contentes com o que já temos. Não, nós temos que querer mais, ir além, desejar mais. E ele fala, olha, eu quero conhecer a Cristo. Gente, isso aqui é o apóstolo Paulo, já quase no final da carreira, declarando, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ter novas experiências. Eu quero conhecer esse gozo espiritual. Eu quero mais de ti, Senhor. Ele fala, eu quero experimentar o seu grande poder. Jó fala, Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te experimentei. Eu perguntei no meu Instagram assim, o que é uma vida abençoada para você? Porque várias pessoas, nós temos em nós a ideia de uma vida abençoada, é uma família perfeita, é um filho saudável, é uma vida financeira ajustada, prosperidade, saúde, paz, alegria, ok. É tão feio uma mulher estar grávida e uma pessoa falar para ela assim, que venha com saúde. Eu vi um caso, é uma pregadora Angel Fernandes. Eu amo ouvir aquela mulher pregar. Porque ela tinha uma filhinha que com 4 aninhos, ela deu uma doença que ela ficou na cama paralisada. E ela falou que a partir dali, ela conheceu a Cristo. Porque Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. Então essa menina não é uma bênção na vida dela? Então uma criança especial não é uma bênção na vida de uma família? Então
Então não é uma bênção? Então nós temos que aprender, como o apóstolo Paulo fala, aprendi a viver contente em todas as situações da minha vida, na escassez e na prosperidade. Porque todas as coisas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu estou, sabe o que é uma vida abençoada? É ter Cristo em mim cada vez mais. Independente da condição externa. Independente, porque você vai adoecer. E no momento da sua doença, você não está abençoado por Deus? Está sim. Você está sendo abençoado sim. Abrace o processo. Conheça mais de Cristo. Deus sabe todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas. No momento da sua escassez, talvez quando você estivesse lá milionário, com muita grana no banco, você não buscava Cristo, mas no momento da sua escassez, você dobrou o seu joelho e conheceu Jesus e mudou de vida. Há propósito na dor, há propósito no sofrimento. Em Isaías 43 fala: se passares pelo fogo, estarei contigo. Se passares pelas águas, estarei contigo. Uma vida abençoada é uma vida cheia da presença de Cristo. Fala para o seu irmão aí, você é abençoado. Você já é abençoado. Sabe por quê? Porque você tem Cristo em você. É o suficiente. Aleluia! Isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Eu quero experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando da sua morte. Uau. Morre eu, nasce Cristo. Morre eu, morre meus valores, morre meus sonhos. Então essa situação que está te prendendo, essa cadeia que está te prendendo, na verdade ela está te matando. Não está só prendendo você não. Dá glória. Começa a abraçar o processo, começa a dizer assim: Senhor, para quê? Qual o seu propósito dentro dessa situação? O que o Senhor quer criar em mim? Qual a parte de Cristo agora o Senhor quer gerar em mim? Oh, maravilha. Que lindo. E ele fala: para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dos mortos. Então agora o apóstolo Paulo no versículo 12, ele fala assim, olha, ele traz para o presente dele. Então ele relata o passado e ele traz para o presente. Eu não estou dizendo que já alcancei a perfeição. Eu não alcancei essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Tem um alvo. Deus te conquistou para você. Ah, pastora, eu não mudo nisso. Eu sou difícil. Não, Cristo te conquistou para você ter a mente de Cristo e ter a varonilidade perfeita. Dá espaço para o Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar. Ah, você sabe, né? Eu sou muito difícil, eu não vou mudar. Não vai. Começa a orar e pedir a Deus, Deus me purifica. Aí vem a prova. É claro que vem a prova, e a prova é uma bênção. Porque você precisa chegar na cidade celestial. Vou chegar nesse ponto aqui, mas nós não somos cidadãos, nós temos dupla cidadania. Então agora ele fala, olha, não que eu alcancei essa perfeição, mas eu me concentro, eu concentro todos os meus esforços nisto, numa coisa, o quê? Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Queridos, quem põe a mão no arado não olha para trás, porque senão o arado corta errado, né? Já que é na roça o arado, você está arando a terra, você não pode olhar para trás. É isso que Jesus está falando. Você não pode orar, porque senão o arado trabalha errado. Não deixe Satanás te acusar com o seu passado. Não deixe as coisas do passado, os valores do passado. Não deixe nada do passado roubar o seu alvo, que é Cristo. Ele fala, eu esqueço, uma coisa eu faço, eu esqueço do que eu vivi naquele antigo relacionamento. Eu esqueço
esqueço, eu quero viver, quero experimentar Cristo na minha vida. Eu quero experimentar Cristo no meu casamento. Eu quero experimentar Cristo na minha vida financeira. Eu quero experimentar Cristo em mim, na minha vida espiritual. Eu quero fluir para Cristo. Eu esqueço, quem caminha olhando para trás não sai do lugar. É como a mulher de Ló. Então ele fala, olha, prossigo para o final da corrida. Agora ele faz aqui uma metáfora, porque o apóstolo Paulo, ele era muito culto, ele era um homem muito inteligente, ele falava várias línguas. E naquela época, o esporte que era muito praticado na Grécia era o atletismo, né? Então aqui ele estava... Por quê? Porque o apóstolo Paulo era tão sábio que ele pegava as coisas cotidianas e tirava lições espirituais dela. Então ele pega agora o atleta, a figura do atleta, ele fala muito do atleta, né? Porque naquela época o esporte era muito importante na Grécia. E um detalhe, eles competiam não para ganhar uma cidadania grega, eram os gregos que competiam, os atletas tinham já a cidadania grega. Então, ele faz uma analogia com isso. Olha, nós já somos cidadãos do céu. Você não tá, essa corrida aqui não é para você ganhar um lugar no céu, você já é salvo. Mas ele prossegue para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Há galardão para nós lá no céu. Então ele corre a corrida espiritual aqui em ser, presta atenção que ele fala mais do ser do que do fazer, em ser como Cristo, alcançar essa perfeição, para que lá onde a gente vai morar de verdade, né, assim, na cidade celestial, a gente já receba o nosso prêmio. Então ele pega o atleta e ele fala, a minha vida é como a vida de um atleta. Eu me preparo o tempo todo para o prêmio. E ele fala, olha, e todos nós, versículo 15, que já alcançamos a maturidade, devemos entender e concordar com isso que eu estou falando. Então ele fala, olha, vivam. Ele fala, se discordam, em algum ponto, confio que Deus vai esclarecer você. Então, se você, ele está falando, olha, gente, você que já é maduro na fé, que há níveis de maturidade, se você já deve concordar com isso. Que isso é nosso principal motivo para viver. As demais coisas não serão acrescentadas. Esse é o nosso principal motivo. Entender que aqui nós somos estrangeiros. E nós devemos correr a corrida de Cristo. Se você ainda não concorda, é porque você ainda precisa de um esclarecimento espiritual que só o Espírito Santo vai te dar. Então, ore. Ele fala, confio que Deus vai te esclarecer. O Espírito Santo te mostrará. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Ele fala assim, caminhe na sua estatura e na medida do seu nível espiritual. Não faça além. Essa taça, ela tem uma medida. Se eu julgar mais, derrama. Não queira antecipar as coisas do Senhor na sua vida. Caminhe no seu tempo. Caminhe na sua estação. Caminhe naquilo que Deus te chamou. Degrau por degrau a vida espiritual. Não adiantaria eu pegar uma pessoa que não está pronta, que não tem maturidade, e colocar ela aqui no altar para pregar. Não posso dar espada para criança, porque espada na mão de criança fere. Amém? Vá de acordo, vá devagar, no seu entendimento. E se você não tem esse alcance, Paulo agora se põe como um pastor. Ele fala, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o meu exemplo. Busque andar com pessoas que são imitadores de Cristo. Em Coríntios ele fala, ele exortando a igreja em Coríntios, ele fala, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você começa a andar com quem é carnal, você se torna
carnal. Se você anda com quem é espiritual, você se torna espiritual. E se você anda com falsos mestres, você começa a idolatrar o seu próprio ventre, o seu próprio apetite, os seus próprios desejos. Pois como lhes muitas vezes disse, e digo novamente com lágrimas nos olhos, mesmo ele sendo um intelectual, um conhecedor, ele chorava por suas ovelhas. Ele sentia a dor. Há muitos cuja conduta mostra que na verdade são inimigos de Cristo. Queridos, um crente espiritual conhece um crente que está no processo quando você senta para bater um papo com ele. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino, eu agia como menino. Nós devemos reconhecer a nossa imaturidade e buscar crescer em Cristo, no conhecimento de Cristo. Então ele fala, olha, essas pessoas que falam que estão pregando o verdadeiro evangelho, mas são inimigos da cruz, eles estão indo para a destruição. O Deus deles é a própria vanglória. Qual é? Nunca nós estamos numa igreja para a nossa vanglória, queridos. Para um sucesso. A bênção é consequência. A bênção espiritual é a sua vitória, a sua conquista. Ela é consequência. Deus, Ele é abençoador, Ele é galardoador dos que o buscam. Mas essa não é a verdadeira razão de você estar aqui dentro. Nunca pode ser a verdadeira razão de você adorar a Cristo por barganha, por querer em troca, por desejar um casamento abençoado, uma vida financeira abençoada. Não, nunca. A única verdadeira razão é que eu seja igual a Ele. Por que que Deus manda a gente adorar? Você acha que Deus precisa da sua adoração, da minha adoração? Ele é um Deus egocêntrico? Não, porque no Salmo 115 diz, você se torna igual àquele que você adora. Você se torna igual à imagem e semelhança daquilo que você adora. Então se você adora o dinheiro, você se torna avarento. Se você adora ídolos que não falam, que não enxergam, você se torna enganado, cego, surdo e mudo. Mas se você adora em Cristo, você se torna igual a Cristo. Aleluia! Hoje é uma manhã de ceia e eu estou pregando uma palavra insta. Versículo por versículo. Isso aqui é mais um estudo bíblico. Porque eu decidi pregar um evangelho que te liberta. O evangelho da cruz. E ele fala no versículo 20, por causa disso aqui, ó. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. Você é cidadão do céu. Você já não vai morar com Cristo. Você já mora com Cristo. Esse é o mistério que Paulo fala em Colossenses. O mistério revelado. Cristo em mim é a esperança da glória. Davi não morou com Cristo. Samuel não morou com Cristo. Jeremias não morou com Cristo. Sansão não morou com Cristo. Eles experimentaram a visitação do Espírito Santo. Mas esse mistério, que Paulo fala em 2 Coríntios 2:9, que fala, os teus olhos não viram, os ouvidos deles não ouviram, nem chegou ao coração, o mistério que ele fala. Mas nós, porém, experimentamos isso. O quê? Cristo em mim. Cristo em você, morando dentro de você. Por isso que ele fala, Cristo em você é a esperança da glória. Porque nós, os gentios, agora manifestamos Cristo ao mundo. E eu manifesto Cristo ao mundo através de um comportamento cristão, através de um caráter cristão, através do caráter de Cristo forjado em mim. Aleluia. Ele fala, olha, nossa cidadania vem do céu, dupla cidadania. No momentinho você está no seu corpo de morte. Mas em breve seu corpo será transformado num corpo de glória. Uau! Quando a gente pensa na finitude da vida, a gente busca mais sabedoria. Porque Davi fala, Senhor, dai-me a contar os meus dias. Quando a gente pensa na finitude da vida,
nós somos mais sábios. A gente ama mais. A gente abraça mais. A gente visita mais os pais. A gente liga, a gente beija, a gente cheira mais. A gente curte mais. Porque somos peregrinos nessa terra, estrangeiros. Você é um estrangeiro no Brasil, um estrangeiro nos Estados Unidos, porque você, na realidade, é um cidadão do céu. Aleluia por isso? Você pode dar um glória por isso? Seu reino não é deste mundo. Não se preocupe com... Ele fala, olha... Ele fala que nós devemos aqui preocupar não apenas com as coisas deste mundo. Então ele fala, olha, nós estamos esperando, aguardando ansiosamente a volta do nosso Salvador. Ele já esperava, hein? Ele esperava já. E ele fala, ele tomará nosso corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder. Ele fala, olha, você pode sim se envolver com as coisas, você tem que trabalhar, pode buscar o casamento, pode buscar suas coisas, mas não apenas isso. Não esqueça da parte principal, que é o espiritual. Não faça disso o seu Deus. Não faça do seu casamento o seu Deus, dos seus filhos, seus Deus, do seu ministério o seu Deus. Não faça nada disso o seu Deus. Porque num piscar de olhos seu corpo é transformado. Uau! Hoje é ceia. E nós queremos refletir, sabe? Sobre a nossa vida. Então ele esperava aqui o quê? A volta de Cristo. Tanto que fala, não é no piscar de olhos nós vamos ser arrebatados. No piscar de olhos nós vamos ter o corpo transformado. De mortal, frágil mortal, por um corpo glorioso como o dele. No próximo ele vai falando assim, porque nós temos o corpo carnal e o corpo espiritual, igual Jesus. Nosso corpo será devolvido, em Coríntios conta isso, ressurreto em glória, como de Cristo. Como de Cristo. Não vai mais existir doença, não vai mais existir dor, não vai mais existir isso, porque é um corpo glorificado. E ele fala, eu quero experimentar esse poder da ressurreição, que Cristo conquistou para mim na cruz. Viva com alegria os seus dias, com contentamento, com alegria. Porque Deus colocou tesouros, pode preparar a ceia, por favor, em vasos de barro. Nós temos um tesouro, esse é o grande mistério. Eu tenho Cristo dentro de mim. Eu já tenho, e agora eu caminho de glória em glória. Vamos dizer, de crise em crise. De dificuldade em dificuldade, até que Cristo seja visto em mim. Até essa é a nossa luta pessoal. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a irmã falou comigo assim, eu luto todos os dias pela minha salvação. Eu falei, não, você já é salva. Você tem que lutar todos os dias para a sua transformação, em se tornar na perfeição de Cristo. Amém? Você é um agente de Cristo nessa terra. Um cidadão do céu, um pedaço do céu andando na terra. Isso é fantástico. Ah, eu quero morrer para morar com Cristo. Olha, não fala isso. Cristo, você já morreu, querido. Já morreu. O processo já antecipou aqui na terra. Para o cristão, para a igreja. O processo já antecipou. Você já morreu para o seu passado. E você já mora com Cristo. Olha que delícia. Você já pode falar para Ele. Você já pode conversar com Ele. Cristo em vós, a esperança da glória.